Fala, galera do Corujão Vascaíno, chegando aqui com aquele nosso vídeo noturno, trazendo todas aquelas informações, aquelas notícias gostosas do Vasco da Gama. Após o empate de 1-1 contra o Flamengo, pelo Brasileirão, nesse domingo, o Vasco atuando bem, com uma possibilidade até de ter ganho o jogo, como a gente já falou aqui, contra o forte time da Mulambada, e ficou aquele gostinho de que poderia mais, e principalmente que se os jogadores do Vasco tivessem entrado com a mesma disposição, com a mesma aplicação tática em outros jogos, a gente não teria perdido pontos preciosos, como, por exemplo, para o Ceará, para o Grêmio, para o Internacional e outros aí. Vamos esperar agora o jogo contra o Bahia, na quarta-feira, um jogo que é atrasado, às 19h30 em São Januário, e não há outro resultado que não seja a vitória, porque hoje o Vasco ocupa a 16ª posição na tabela. Qualquer tropeço é zona do rebaixamento. Então, para se manter fora da zona, a vitória contra o Bahia, que não vence há 3 jogos. O time do Bahia não vive o seu melhor momento dentro do Campeonato Brasileiro. A gente vai ter o desfalque do Ryan, que tomou o 3º cartão amarelo no jogo de ontem. Vai ter o desfalque do Robert Renan, porque saiu com aquele protocolo de concussão. Então ele tem que ficar 5 dias fora. Então ele não vai poder jogar. Só no jogo contra o Cruzeiro, no fim de semana. Em compensação, a gente tem a volta do Lucas Freitas, que pode formar a zaga ali com o Cuesta. E a gente pode ter um outro desfalque ainda. Notícia que eu acabei de colocar no X, há pouco tempo atrás aí, a respeito do Nuno Moreira, que ontem sofreu um entorse no tornozelo, teve que sair de campo, foi substituído no intervalo. E segundo informações que a gente apurou, o tornozelo do Nuno permanece muito inchado, o que pode causar a ausência dele no jogo contra o Bahia nessa quarta-feira. E para quem não lembra, para quem não viu, o lance da contusão do Nuno foi essa entrada por trás do Bruno Henrique. Lance que era, no mínimo, para cartão amarelo e que o juiz ignorou e não deu. Marcou a falta, mas não deu cartão amarelo para o jogador do Flamengo, que parece que tem imunidade para fazer o que quiser dentro e fora de campo. O Bruno Henrique tem passe livre. Ele pode fazer o que ele quiser, dentro de campo, fora de campo, com parente, sem parente, ele faz o que quiser. Então a gente corre o risco de não ter o Nuno, no jogo contra o Bahia. Ainda a respeito do jogo de ontem, eu quero destacar a atuação do Carlos Cuesta. Eu já falei aqui no canal que, para mim, dessas contratações que o Vasco fez na janela, ou nas janelas, eu acho que essa pode ter sido a grande ou a melhor contratação de todas elas. É um jogador extremamente técnico, com visão de jogo, é aquele tipo de zagueiro tranquilo, não é aquele zagueiro apavorado, que quando a bola chega nele, ele quer se livrar, chutar para qualquer lado. Não, ele é tranquilo, sangue frio, joga de cabeça erguida, sabe para onde vai tocar a bola. E com certeza já deu, e com mais ritmo de jogo, com mais conhecimento do elenco, com mais treinamento de entendimento do jogo do Diniz, esse jogador vai crescer mais ainda. E quem jogar ao lado dele na zaga, cresce junto. Isso é fato. Esse é o tipo do zagueiro que faz o outro companheiro, que às vezes nem é tão bom quanto ele, jogar muita bola. Caso de Mauro Galvão. Quem se lembra? Os mais antigos vão lembrar. Mauro Galvão era um zagueiro assim. Craque de bola.
na posição. Magrinho, fininho, fazia poucas faltas. Nem era tão alto, 1,80 m, 1 centímetro mais alto que o Cuesta, que tem 1,79 m. O Mauro Galvão, ele potenciava os outros jogadores que jogavam com ele na zaga. É o caso do Cuesta, que no jogo contra o Bahia vai ter ao seu lado, provavelmente, o Lucas Freitas, que está voltando de suspensão, já que o Robert Renan não vai poder jogar. Eu tenho certeza que o Freitas vai subir de produção ao lado do Cuesta. E para vocês verem como é que uma contratação bem feita, competente, muda muitas vezes várias situações. Porque olha só, com a contratação do Cuesta, o Hugo Moura não precisa mais quebrar o galho de zagueiro, que, segundo o Diniz disse, atuou muito bem como zagueiro. E não é bem por aí. Ele quebrou um galho. Em algumas partidas realmente foi muito bem, em outras foi mais ou menos, e outras não foi bem. Só que o Hugo Moura, com a chegada do Cuesta, volta para a sua posição original, que é de primeiro volante ou até de segundo volante. E hoje, no elenco do Vasco, não há jogador que atue melhor do que o Hugo Moura nessa posição, principalmente o primeiro volante. Nós vimos isso no jogo de ontem. Ao lado do Barros, que para mim é a dupla perfeita hoje para atuar de primeiro e segundo volante. Ou seja, a gente, com a contratação do Cuesta, a gente não precisa mais improvisar o Hugo Moura na zaga e com isso ganhamos de volta o nosso melhor primeiro volante no elenco, que é o Hugo Moura. Aí tem gente que pode dizer, pô, mas o Hugo Moura não gosta do Hugo Moura, mas tem melhor que ele hoje para jogar de primeiro volante no Vasco? Não tem. A atuação do Hugo Moura ontem, para mim, foi um dos melhores em campo. Junto com o Cuesta, junto com o Ryan, junto com o Pumita, junto com o próprio Barros. Para mim, foram os 5 melhores jogadores em campo. Então, isso que sirva de exemplo para os scouts que trabalham no Vasco da Gama, para a direção do Vasco, que se é para trazer reforço, que traga reforços que realmente serão reforços. E não gente para compor elenco. Para compor elenco tem um monte lá. E que muitos desses de compor elenco não servem para porra nenhuma. Né? Professor Diniz ontem estava on fire mais uma vez. Vou botar aqui, ó. Botar aqui o Diniz, ó, imagens do Diniz. Ontem tirei o som aí. Durante o jogo. Olha, estressado daquele jeito. Né? Vai para um lado, vai para o outro. Reclama com um, reclama com outro. Entra em campo. E, porra, ele ontem escapou de ser expulso por pouco. O quarto árbitro já estava doido com ele toda hora mandando parar de entrar em campo. Olha lá, ó. Mais uma vez, ó. Tá dentro de campo lá, ó. Reclama com um, reclama com o outro. Quem joga ali perto dele é um inferno. Mas vou ser sincero a vocês, tá? Eu gosto mais de treinador assim do que treinador com bracinho cruzado, igual era o seu Barbieri, né? Com mãozinha para trás, com mãozinha no queixo. Não, eu gosto. Tem que dar expor mesmo. Tem que chegar junto. Nesse ponto, o Diniz não está errado. Não. Eu coloquei na capa do nosso vídeo hoje o Ryan, né? O Ryan que fez uma bela partida ontem. Eu só vi um errinho do Ryan ontem, que foi naquela bola que ele rabiscou pelo lado direito ali, que ele cruzou pro Verratti. Se ele cruza rasteiro, tá arriscado o Verratti fazer aquele gol. Ele cruzou a meia altura, o zagueiro do Flamengo tirou. Fora isso, uma partida muito boa do Ryan. E eu tenho coragem de vir aqui dizer, porque eu peguei muitas vezes no pé do Ryan. Chamava ele de bijuteria da base. Aí depois eu chamei ele de semi-joia da base. Agora eu já vou dar o título de joia da base pro Ryan. E é inegável a evolução do Ryan nesse ano de 2025. E isso vai na conta do Diniz, sim. Se tem uma coisa que o Diniz fez bem feito até agora no Vasco da Gama, foi ele apostar no garoto. E com certeza as orientações, as pegações no pé, a forma como o Diniz trata ele, como o Diniz acolheu ele,
como um filho, fez esse garoto evoluir e evoluir muito. Eu até fiz um short, coloquei no canal hoje, perguntando quanto vale o Ryan. O Ryan, que no início era estimado em 18 milhões de euros. O Vasco, em abril, renovou o contrato dele, jogando a multa para 40 milhões de euros para vendas para o exterior. Para vendas no Brasil, é um pouco menor essa multa. E agora o Vasco já estuda uma outra renovação de contrato, porque esse contrato que foi firmado em abril, ele é válido até o final de 2026, até o final do ano que vem. Mas o Vasco quer estender esse contrato até o final de 2027, única e exclusivamente para aumentar essa multa rescisória do Ryan, jogando ela aí para 50, 60 milhões de euros. A gente sabe que dificilmente um jogador é vendido pelo valor da multa, mas a multa ela serve como referência para negociação. Hoje se fala aí numa venda em torno de 250 milhões de reais, que seria a maior venda na história do Vasco da Gama. Eu tenho certeza absoluta que o Ryan será a maior venda da história do Vasco da Gama. Como tenho certeza absoluta que esse é o último ano do Ryan no Vasco da Gama. O Vasco não vai conseguir segurar o Ryan no que vem. Ainda mais com essa história toda de recuperação judicial, né? Pedindo empréstimo, sendo negado empréstimo por enquanto. O Vasco precisa fazer caixa. Não tem como segurar o Ryan, como o Palmeiras não conseguiu segurar o Hendrick, não conseguiu segurar o Estevão, como a Mulambada não conseguiu segurar o Vinícius Júnior. E aqui eu não estou comparando jogador, não estou dando só exemplos. Hoje não há um time no futebol brasileiro que consiga segurar uma joia da base. Nem os que são hoje financeiramente estáveis. Ainda mais o Vasco, que não é. Então, esse ano é o último ano do Ryan no Vasco da Gama. Agora, que o Vasco faça uma excelente negociação, se possível, vendendo por um preço espetacular, por um valor espetacular, e quem sabe mantendo um percentual do atleta, para que ele possa ir numa outra revenda, o Vasco ainda faturar em cima. Quanto vale o Ryan hoje, na opinião de vocês? Gostaria que vocês colocassem nos comentários desse vídeo aí. E, rapaziada, antes de eu terminar o vídeo de hoje, né, amplamente está sendo divulgado aí em vários canais, e eu quero divulgar aqui também, porque eu vejo isso uma obrigação, né, dos canais vascaínos em fazer a divulgação do que aconteceu com essa senhora. Uma senhora já de uma certa idade, não sei quantos anos ela tem, mas que saiu de casa para vender os seus doces, né, com a camisa do Vasco, torcedora do Vasco, e foi brutalmente agredida por marginais, que alguns chamam de torcedores, mas eu chamo de marginais, que tem coragem de bater numa senhora de idade que saiu de casa para trabalhar. É um absurdo isso. Isso deixa a gente, sinceramente, com nojo, às vezes, sabe, do que acontece ainda no Rio de Janeiro e no Brasil. Mas, principalmente, em relação às torcidas do Rio de Janeiro. Eu queria colocar esse vídeo aqui, que é um vídeo que até é ruim de assistir, tá? Mas a gente tem que assistir. E aí, nesse vídeo, ao lado está o Pix dessa senhora, dona Mona Lisa, que quem puder ajudá-la, eu agradeço em nome do Corujão Vascaíno. Vamos colocar o vídeo da dona Mona Lisa aí. Vender, né, nossos doces. Tenho fé que eu vou vender essas 14 caixas de doce. Então, desde já agradeço, que vou para lá agora, quem puder estar ajudando, né, comprar o doce para o nosso abrigo. Muito obrigada. E foi uma luta, né, porque os animais precisam muito da gente. E eu só tenho vocês hoje que podem estar nos ajudando. E minha força de vontade para poder estar correndo atrás das coisas. Bom dia, né? Eu vim aqui, ontem saí para vender os doces, né? Vou falar torcedor somos nós. Não importa de que time, mas que vai para o estádio torcer, sem arrumar briga, sem prejudicar os trabalhadores, né? E no qual eu estava chegando com meus doces, com a minha esposa,
não sei nem como se diz essas pessoas vândalos, né? E eu deixei minhas coisas para trás, me machuquei, tomei uma porrada no olho, caí, quebrou meu dente. E a gente aqui não está falando de time, né? De pessoas que não sabem se divertir, que não respeitam nem quem está aí trabalhando. Vândalos, porque tem tanta gente que nos ajuda de outro time. Por exemplo, o seu Marcão, do Botafogo, que o seu Marcão, do fotógrafo oficial do Botafogo, já cansou de fazer campanha para o nosso abrigo. O Fábio, o goleiro do Fluminense, doou para a gente, quando eu fui lá no CT vender meus doces, R$ 1.500, né? Deu para nossa preta. Lembra a cachorra que eu peguei ali na rua? Então, independente de time, né? Temos que saber respeitar. Tenho tanto amigo flamenguista, tenho tanto amigo de outro time, tantas pessoas boas, e é isso. Eu deixei minhas coisas para trás e quem tiver aí um isopor, um carrinho, pode estar me doando, me ajudando, para mim poder voltar a vender minhas coisas, né? Porque eu não vou parar. E é isso. E que as pessoas se conscientizem, parem com isso, saem para trabalhar. Você não sabe quanta dificuldade que eu tenho tido nas minhas coisas, que eu tenho passado. E eu fiquei muito chateada, saí tão feliz, sabe? E hoje está aqui assim. Então, me pedir ajuda. Se quem tiver um isopor, um carrinho para poder estar me doando, eu não vou parar, eu vou melhorar para eu poder estar indo. Mas, e mais paz nesse estádio, né? Vamos respeitar, né? Vamos respeitar, né? Que essas pessoas se conscientizem mais, né? É isso aí, meus amigos. Então, é de deixar qualquer um indignado, sabe? É absurdo demais isso aí, cara. O que o ser humano ainda faz em certas ocasiões. Está aí o Pix da dona Mona Lisa. Quem puder ajudar, eu agradeço aí em nome do canal, né? Porque é por uma boa causa, né? Vocês sabem que aqui no meu canal eu não peço Pix, né? Não critico ninguém que pede, mas aqui eu não peço. Mas eu acho que para essa senhora aí vale a pena. Quem puder dar uma força, quem puder ajudar, eu agradeço em nome do canal. Se você gostou desse vídeo, meus amigos, peço aí que deixe seu like, compartilhe, né? Se inscreva no Corujão e vire membro. Para qualquer hora você está aqui comigo na nossa bancada, né? Participando, desabafando, falando de Vasco. Segue a gente lá no Instagram, Corujão Vascaíno, e no X, @Corujão Vascaíno. Um abraço, gente. Até a próxima.